Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje a gente vai falar sobre a notícia do Itaú dar o calote nos seus correntistas. Se isso faz sentido, se isso é verdade, e vou te mostrar como você vê a contabilidade de uma empresa para ver se realmente ela tem condições de arcar com as suas obrigações e com isso talvez você evite investir em empresas realmente arriscadas. Então, vamos começar. Antes da gente vir aqui para minha tela e eu te mostrar o que estão falando de Itaú, vou pedir para você que já é parceiro do canal deixar seu gostei. Então, vamos lá. Essa foi a primeira notícia que saiu dizendo: Itaú não tem dinheiro na conta nem ações em estoque. Banco segue aplicando calote bilionário em acionista. Itaú é um banco de papel, distribui dividendos e irresponsavelmente não paga o que deve na praça. Essa foi a primeira notícia que circulou em todo quanto é lugar. De que site que é? Político, Painel Político, é um site que até então nunca tinha visto, tá? Então tomem cuidado com isso. A pessoa que escreveu aqui em Alan Lex também não conheço. Se você acha que uma notícia é muito exagerada, o melhor dos mundos é você pesquisar quem é que está falando isso, para entender o porquê que a pessoa está falando isso. Hoje em dia você consegue perceber claramente que toda notícia tem um viés. E aí, dependendo de quem escreveu, você vai entender o viés, o porquê que essa pessoa está escrevendo aquilo. Muitas das coisas que saem nas notícias hoje não tem relevância alguma para gente que realmente coloca dinheiro na bolsa. Mas vamos lá, isso aqui, se for verdade, pode sim ser algo muito grande, né? Pode ser algo que pode dar problema. Vamos passar aqui por essa notícia e depois da notícia aqui vou te mostrar o que tem circulado em vários grupos, um alerta. Então vamos lá. Aqui primeiro ele conta a história aqui de lojas americanas, não vou falar isso que você deve estar cansado de saber. Aqui ele mostra uma outra notícia também do site Painel Político falando que o Itaú faz coisas erradas, né? Então a gente já vê um alerta, né? Então aqui dá para perceber que o site ele vem atrás do Itaú e aqui a gente procura entender o que aconteceu. Então, primeiro ponto, essa notícia está falando que o Itaú ele vai ser prejudicado com 2 bilhões de reais por causas americanas. E aqui está falando que seria um prejuízo. Tá, vai ser recuperação judicial, provavelmente. Como que funciona dentro de um banco? Se você tem uma empresa que ela não vai pagar do jeito que deveria, você tem que pegar parte do seu dinheiro e deixar reservado para arcar com esse prejuízo caso o devedor não pague. Aqui, Americanas, pode ser que ela pague, mas talvez ela vai demorar muito mais do que era previsto para pagar isso daqui. Então, primeiro, tem aqui um problema de 2 bilhões. O outro ponto, ele está dizendo que o Itaú deve milhares de ações ao investidor que ganhou em todas as instâncias do judiciário o direito de reaver um pouco mais de 6 bilhões de reais em ações Itube 4. Então, o banco ele deve parte de suas ações para uma pessoa que ganhou uma ação judicial de 6 bilhões de reais. E diz aqui que o banco não tem ações em estoque e nem dinheiro para pagar o que deve. Então aqui já dá essa sensação de que o banco está quebrando, né? Como assim? Não tem dinheiro e está devendo, perdendo a justiça? E aqui está falando aqui toda essa historinha, né? Que o Itaú foi condenado por vender sem autorização lotes de ações que era o investidor embolsou o dinheiro. A fonte que ele usa para falar disso não tem fonte, tá? Ele só está contando essa historinha. Tá falando aqui que em setembro de 2020 uma juíza determinou bloquear 2 bilhões na conta do banco e não encontrou nada. Então, vamos lá. O juiz mandou bloquear as contas do Banco Itaú e não encontrou nada. O Itaú, numa manobra típica de caloteiro, alegou falha no sistema e não cumpriu a ordem judicial. Para ganhar tempo, acusou a juíza. Então tem toda uma historinha aqui, uma ideia meio de conspiração. E aí fala aqui que o Itaú acusou aqui a juíza de que não fazia sentido o que a juíza está fazendo. Aqui, primeiro ponto, se até aqui é verdade o que eles estão falando, se alguém te dá uma condenação de 6 bilhões de reais, você já viu isso? Você acha que é adequado? Você acha que faz sentido? Então beleza, né? Mas não vamos entrar no mérito aqui não, vamos aceitar tudo como verdade. Então, o Itaú, de alguma forma, deve ser 6 bilhões. E aqui está falando que o Itaú deve na praça 40 bilhões, só que foi perdoado 30, então deve mais 6 bilhões à prefeitura. Então o que eu vejo aqui? Ele está acusando várias coisas aleatórias, vários pontos, questão de imposto, questão de justiça, tudo que pode ser gerenciado aqui. Como que acontece em empresas grandes? Eles sofrem várias ações, e eles só vão ter que pagar se realmente
em todas as instâncias. Ele disse que ele perdoa em todas as instâncias, mas a justiça tem o poder de obrigar. Enfim, se não conseguiu, a justiça não conseguiu obrigar o banco a pagar, acho meio bizarro. Mas tá toda uma historinha aqui, parece, na minha visão, parece uma perseguição com o Itaú pela forma que é contada a história. Você falar que uma empresa dessas não tem dinheiro para pagar e que ela é caloteira, usar o termo caloteiro, você vê a índole da pessoa que escreveu. Dá para você ver que a pessoa tem um viés de querer prejudicar o banco. Beleza, mas isso aqui é a minha percepção inicial depois que eu leio isso aqui. E aí o que a gente vê? Então aqui no WhatsApp sendo compartilhado, bomba urgente, avise os amigos, se tiver dinheiro ou aplicações no Itaú, retirar imediatamente, informações sigilosas, vão dar o calote em todos os correntistas, não tem dinheiro para pagar nada, se tiver ações, venda imediatamente, irão despencar e não valerá nem o preço do papel impresso, resgate qualquer tipo de aplicação urgente. Olha que coisa bizarra, gente. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é absurdo. Então as pessoas estão tentaram fazer um movimento para prejudicar o banco. Não entendo qual que é a lógica. Não entendo se tem questão política aqui. Mas basicamente é o seguinte, papel aceita qualquer coisa. Hoje não é papel, é site, que é mais fácil ainda. Você não tem nem o custo do papel. Mas vamos dar uma olhada no Itaú. E a gente compara ele com Americanas para a gente ver se Itaú realmente tem algum risco de dar algum problema. Se faz um pouco de sentido isso. Primeiro que você tem que entender que empresas grandes sempre vai ter disputa judicial, imposto é sempre negociado, sempre entra na justiça, isso é normal de uma empresa grande. Eles acabam negociando, algumas coisas é má fé, outras coisas não são indevidas, outras coisas são devidas e eles parcelam para uma vida inteira para pagar. Toda empresa grande tem esse gerenciamento, o Brasil é muito complicado, então sempre tem a questão de se resolver aqui depois de uma grande discussão, principalmente valores grandes. Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa consciência. Nenhuma empresa vai ter essa questão de disputa judicial, de questão de imposto, lá muito bonitinha, né? Como a gente faz na pessoa física, que é tudo mais organizado. Empresas desse tamanho têm uma realidade diferente. A questão é que sempre tem que estar no balanço. A questão da Americanas foi fraude, que esconderam parte das dívidas. No caso aqui, eles não têm escondido nada até onde a gente sabe. Mas com as informações que a gente tem, vamos avaliar o risco de Itaú. Estou no site Fundamentei, dá uma olhada aqui, essa aqui é a página já na parte do Itaú, e ele mostra várias informações da empresa para você analisar se faz sentido ou não você investir. E a gente vem aqui embaixo, tem onde essas colunas todas coloridinhas aqui, e o que a gente encontra? A gente vê, primeira coluna, ano, segunda coluna, patrimônio líquido, que seria tudo que o banco é dono, tá? Tudo que ele tem. Depois é receita interfinanceira, né? É a venda de produtos ou serviços bancários. É o dinheiro que o Itaú conseguiu ganhar antes de pagar suas contas, suas operações. Depois aqui a gente tem o lucro líquido. Então, patrimônio é tudo que ele tem. Receita interfinanceira seria o dinheiro que ele ganha, o dinheiro que ele fez naquele ano. Lucro líquido é o dinheiro que sobrou depois de pagar as contas. De maneira simples, é isso. Então, se a gente pega desde 96, o Itaú ele lucrou todos os anos e o lucro, na maioria das vezes, em um ano foi superior ao ano anterior. Na maioria dos casos, tem anos que não, varia um pouco, mas de modo geral o lucro foi crescente. Esse é o melhor sinal de saúde financeira que a gente tem no mercado. O que pode ter de errado é uma fraude gigantesca, o que não é nem o que foi apresentado na notícia, tá? Essa notícia não acusa o Itaú de fraude. Tá dizendo aqui que ele não está pagando algumas coisas que ele perdeu na justiça, outra questão de imposto. Então, não está acusando o Itaú de fraude alguma. Então, a gente assumindo, se a pessoa que está acusando assume que está certo os números, vamos avaliar os números. Somente de lucro, o Itaú ganhou dinheiro, pagou as contas e sobrou. Nos últimos 12 meses, praticamente aqui 30 bilhões de reais. Então vamos lá, ele está acusando o Itaú de não pagar 6, chama de caloteiro. No grupo aqui do WhatsApp, aqui estão falando que o Itaú não vai pagar as contas porque não tem dinheiro. E a gente vem aqui ver a realidade. Só de lucro, em 12 meses,
o Itaú ganhou 30 bilhões de reais. Então olha que coisa maluca, como que uma empresa dessas não teria como pagar 6 bilhões se ele ganhou e sobrou 30? Então a gente já vê que não faz sentido. E olha que interessante, ele tem mais 30 bilhões, além do lucro, ele deixou parado 30 bilhões para se proteger de possíveis perdas que ele tenha de dívidas duvidosas, dívidas que ele está achando que podem não ser pagas. Então ele tem um provisionamento aqui de quase 30 bilhões de reais de dinheiro separado para se proteger de possíveis dívidas. Então aqui a gente já começa a formar um cenário que essas notícias, essas informações que a gente tem lido como essa notícia ou tem passado no WhatsApp, não faz lá tanto sentido. E mesmo se o banco realmente for condenado e tiver que pagar tudo de uma vez, será que ele tem condições? E a gente pode dar uma olhada no patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido é tudo que o Itaú é dono, tudo que ele tem, que é dele, que é da empresa. Patrimônio líquido hoje do Itaú está em 173 bilhões de reais. Como que o Itaú não daria conta de pagar as coisas que ele deve, que foi acusado aqui, que eu não sei se realmente faz sentido ou não, e mesmo se fizesse, não sei se ele vai ter que pagar tudo agora ou parcelado numa vida inteira, como que ele não teria condições se só de patrimônio ele tem 173 bilhões de reais? Então aqui a gente começa a perceber que não faz lá muito sentido essas informações. E para você ter um parâmetro, vamos comparar com as lojas americanas, e eu vou entrar em lojas americanas com os números anteriores ao valor novo da fraude, tá? Então estou aqui na contabilidade de lojas americanas, mudei aqui. Você vê que até os nomes aqui são um pouco diferentes, porque banco e as outras empresas não financeiras, elas têm outras linhas na demonstração de resultado aqui, né? Elas têm outras coisas, como depreciação e amortização, EBIT, EBITDA, resultado financeiro, impostos, que geralmente a gente não avalia quando a gente fala de bancos. Então vamos lá, mesmo algumas colunas aqui sendo diferentes, a gente pode comparar o que é igual. Primeira coisa, lucro líquido, quanto que a empresa, depois de receber o dinheiro dela, pagar todas as contas, pagar tudo, quanto que sobra. O lucro das lojas americanas foi, em 2006, 11 milhões, foi variando aqui em alguns anos, depois teve vários e vários anos de prejuízo. E esse prejuízo tem que ir para algum lugar. Ou ela vai consumir o que ela tem de patrimônio, ou ela vai gerar mais dívida. Então ela teve muitos anos de prejuízo. E olha os valores grandes de prejuízo comparado com o lucro que ela teve. Depois ela teve um lucro aqui em 2021, depois um lucro bem pequeno nos últimos 12 meses de 43 milhões. Então a gente compara essas duas realidades, o Itaú aqui lucrando 30 bilhões, com B de bola, bilhões, e lojas americanas lucrando 43 milhões com M de Maria. Então você vê que a escala, a realidade das duas empresas são bem diferentes. Olha que legal, uma coisa que eu gosto de ver é a margem. Quando a empresa lucra, quantos por cento do dinheiro que ela ganha que é lucro, para a gente ver se ela consegue tirar bastante dinheiro da operação dela. E a gente vê aqui que vários anos a Americanas teve prejuízo e a margem dela é sempre muito pequena, 2%, 0,2%, alguns outros anos lá no passado foi de 2%. O Itaú, por outro lado, tem margem de 14%, 15%, alguns anos chegando a 20% de margem, ou seja, ele tem bastante folga. A operação do Itaú costuma sobrar bastante dinheiro para ele. Ele paga as contas dele e ainda sobra bastante dinheiro. Então isso é outro sinal que a gente tem que perceber. Ponto interessante, qual que é a dívida de lojas americanas? Antes de descobrir o valor de 20 e poucos bilhões que ninguém sabia, já existia mais 20 bilhões de dívidas. As lojas americanas tinham 20 bilhões de reais em dívidas. Agora a gente descobriu que não são 20, são 40, porque tem mais 20 escondido, né, que estava escondido. Quanto que lojas americanas valia no total? 14 bilhões. Então a Americanas tinha um patrimônio de 14 e devia 20 bilhões. Já o Itaú, olha a diferença, o Itaú vale 173 bilhões de reais e não faz sentido a gente avaliar a dívida porque ele é um banco. Então são dois universos muito diferentes. O que aconteceu com lojas americanas
não deve, além de longe, acontecer com o Itaú. Itaú, a gente tem um índice que é o índice de saúde dos bancos, que é esse índice de Basileia. Criou-se regras no mundo para ter seguranças em relação ao banco. E como você pode ver, o índice de Basileia do Itaú está em 15%, que é um índice muito bom. Então a gente tem um banco redondo, um banco que sempre teve uma performance extraordinária. Basicamente, o Itaú é uma máquina de imprimir dinheiro. Lojas Americanas é um negócio gigante que conseguia ganhar pouco dinheiro quando ganhava e perdia dinheiro em boa parte dos anos. Era uma empresa complicada, mesmo sem contar que, mesmo sem esquecer os 20, 25 bilhões aí que eles tinham escondido aí, que eles tinham esquecido de colocar na contabilidade. Mesmo se a gente esquecer desse valor, ainda assim a empresa era uma empresa complicada, uma empresa que dá prejuízo, uma empresa que tinha quase o dobro de dívidas comparado ao que ela valia. Então, essa é a realidade, não tem como comparar. Pegaram aqui um momento ruim, pegaram um momento de Lojas Americanas para alguém aqui, não sei porquê, atacar o Itaú, e isso não faz sentido algum. E se você não está acostumado a olhar isso daqui que eu estou olhando, que é a contabilidade da empresa, você precisa urgentemente aprender para você diferenciar o joio do trigo, para saber o que é bom e o que é ruim. Não é só um código, não é só um papel. As empresas importam, tem gente trabalhando, e tem empresa boa, e tem empresa ruim. Então, aprende a dar uma olhadinha nisso aqui, patrimônio, receita, lucro. Se você aprender essas linhas aqui mais simples, já vão te ajudar muito, né? No caso aqui, colunas, né? Dívida, caixa, são coisas simples que você consegue pegar estudando um pouquinho. Então, basicamente, é que todas essas informações sobre Itaú ou são falsas ou estão sendo colocadas de uma maneira de muita má fé para atacar o banco, não sei o que eles ganham com isso, enquanto na realidade o banco é um banco redondinho, com muito dinheiro, uma empresa muito rica e que muito provavelmente vai estar aí com a gente por muitos e muitos anos. Não deve acontecer absolutamente nada com seus correntistas. Se um dia a gente pensar nesse cenário catastrófico de Itaú quebrar, o Brasil vai estar numa situação muito complicada. Não é esse cenário, o Itaú está ótimo, todos os bancos grandes no Brasil estão bem e em todo mundo o setor bancário no Brasil ele é extremamente resiliente, melhor até que de muitos países. Então é isso que eu queria trazer para vocês, um pouco de realidade, essa questão, essas notícias, não dê bola. Se você quiser se aprofundar, tenta entender o porquê que a pessoa está escrevendo, tenta ler, pensar, olhar os números reais e pensa o seguinte, se essas informações estivessem corretas, você não acha que Itaú ia despencar de uma hora para outra, como aconteceu com Lojas Americanas? E se a gente, como um último exercício, algo final aqui, se a gente entrar no gráfico do Itaú, a gente vê que no último mês ele subiu 3,77, uma leve alta. Então, se realmente existisse alguma coisa, seria um cenário muito diferente. Seria um cenário de queda exagerada, isso aqui ia valer quase zero, mas não é. Itaú tá bem, tá saudável e tem muito dinheiro. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei, isso ajuda bastante a gente. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @carvalho.jimmy. Você consegue ver, às vezes, operações que eu posto, consegue ver um pouco da minha vida. Segue lá. É esse, meu amigo investidor. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.